Fala, meus irmãos de camisa, umas atualizações em tempo real do nosso Botafogo, novidades para o jogo contra o Grêmio, volta de alguns jogadores, mas temos 13 desfalques para essa partida e novidades para 5 jogadores do elenco sub-20 que estão relacionados para o jogo de hoje. Também queria deixar para vocês as condolências em nome da nossa torcida botafoguense, a família do Alan, e atleta do nosso clube, né, que perdeu o seu filhinho logo após o nascimento. Infelizmente, o filho dele veio a falecer. Então, que Deus o tenha, o coloque em um bom lugar, que Deus conforte toda a família. Então, pessoal, sobre essas e outras informações, vamos falar logo após a matéria, tá? Então, peço para você que você que é botafoguense, acompanha e que gosta do conteúdo do Botafogo, se inscreva aqui, deixa o like, compartilhe, não esqueça de comentar de qual lugar do Brasil você tá vendo esse vídeo. Então, logo após a matéria, eu volto para falar com vocês. Outro jogo atrasado hoje, Botafogo e Grêmio, esse em Porto Alegre. Quem sabe tudo de Botafogo é Camila Barbieri. É contigo, Camila. Fala, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Jogo atrasado da 16ª rodada lá em Porto Alegre. O objetivo do Botafogo é chegar entre os 4 primeiros ali da tabela do Campeonato Brasileiro. É o 5º colocado, mas muitos desfalques, viu? O David Ancelotti vai ter que arcar aí, vai ter que lidar para poder escalar esse time entre lesionados e também suspensos. Em relação ao último jogo contra o Galo, viu? Os suspensos são ao time que foi a campo, né? O Marçal, o Santi Rodrigues, o Cris Ramos e o Montoro. O Montoro foi convocado para disputar a Copa do Mundo Sub-20 com a seleção argentina e aí o acordo era que ele seria liberado depois do jogo do Grêmio, mas como ele está suspenso, então ele será liberado de forma antecipada. Ainda tem o Savarino também, viu, lesionado. Vamos dar uma olhada então nesse possível Botafogo no campinho, que tem o Léo Link no gol, na lateral direito o Vitinho, a dupla de zaga então com o Caio e o Barbosa, do lado esquerdo Alex Telles ou Cuiabano. O meio, Nilton e Marlon Freitas, lá na frente Matheus Martins, Arthur, também o Jefinho e o Arthur Cabral. Essa deve ser a cara do Botafogo para hoje à noite, Escobar. Muito obrigado, Camila Barbieri, falando do Fogão. Já. Pro Fogão, que também tem jogo atrasado hoje, precisa vencer para poder continuar ali naquele bolinho, senão a galera vai desgarrar. Vamos com a escalação: Léo Link no gol, fez uma defesa no último jogo. Vitinho na lateral direita, Caio Pantaleão, Barbosa, Telles ou Cuiabano. Na esquerda, Nilton, que é o torcedor do Botafogo tem implicado um pouquinho, e Marlon Freitas, Arthur. Do lado esquerdo, Matheus Martins, do lado direito, Arthur. E aí, Jefinho e Arthur Cabral, uma formação com 2 atacantes que ele vem... Ele fez isso contra o Vasco no primeiro jogo da Copa do Brasil. Ele vem tentando... E o Jefinho tá buscando o espaço dele, seja da direita, na esquerda, por dentro. E é até curioso quando você fala do Nilton, GV, porque tem o Alan, o Botafogo, e está sendo muito pouco utilizado o Alan. E para jogar com o Marlon Freitas, o Alan teria um pouco mais das características do Gregory que saiu, para poder liberar um pouquinho mais o Marlon, para o Marlon fazer essa função de construir o jogo. Ainda mais nesse jogo, se for assim, né, sem um meia característico, sim, o Marlon vai ser muito mais necessário do que em outros jogos. Vamos ver como é que o Botafogo se comporta hoje, mas jogo importante para o Fogão buscar novamente o G4, porque acabou perdendo a posição para o surpreendente Mirassol. Acho que o Fogão vai dar uma pancadinha lá no Sul, hein? Eu acho que sim, e é engraçado, porque mesmo assim, mesmo com muitos desfalques, o Botafogo tem muitos desfalques, se parar para pegar a lista de desfalques do Botafogo, são 8, 9 jogadores. É um time que é bem forte, E se o Telles tiver condição, que eu acredito que vai acontecer, ele vai ser titular na lateral esquerda. Aí, a gente tá bem, né, cara? Olha que maneira essa mensagem aqui, da Ana Paula, ó... João Pessoa. Direto de João Pessoa, na Grande Aí Paraíba, sim, assistindo a gente, dando moral pra gente. Muito obrigado, Ana Paula Mamed Costa. A gente tá rompendo fronteiras, tá? Cada vez mais. Não, fora do país. Eu recebo mensagem de pessoas de fora do país vendo o nosso programa pelo YouTube. Se ela tá assistindo João Pessoa, sabe quem pode assistir o nosso programa também, né? Hulk. Quem manda em João Pessoa é Hulk. Ele tem 826 apartamentos em João Pessoa. Bom, vamos dar um palpite rapidinho pro jogo do Vasco, pro jogo do Fogão, pra gente ir pro intervalo? Vamos lá, Fogão. Fogão 2-0. 2-0 Fogão. 2-0, sem sofrer gol. Fogão 1-0. 2-0 Fogão pra mim, com propriedade. Vascão. 2-1 Vasco. Bom, meus irmãos, vamos começar aqui falando sobre algumas informações do nosso glorioso, que vai ter hoje a volta do Arthur e Arthur Cabral também, e além também do Alex Telles, que volta para o elenco hoje, depois de alguns jogos fora. Então, assim, volta de lesão. O Botafogo precisa muito desses reforços, o Botafogo precisa muito desses atletas. E lembrando,
5 jogadores sub-20 estarão relacionados para o jogo de ontem. Inclusive, um deles é o Kadir, tá? Ele é panamenho, tá, galera? E assim, vem se destacando muito na base do Botafogo, no destaque do sub-20, tá relacionado para o jogo. E eu espero que o treinador, ao colocar o moleque, coloque ele na posição correta para não queimar o menino. Eu espero que quando ele entrar, tenha um bom desempenho, que o time também jogue a bola para ele, que não queime ele, sabe, rapaziada? Porque a gente sabe que o futebol hoje tá cheio de gracinha, né? E se o treinador não tiver a leitura correta, pode queimar a carreira do menino. É bom, aconteceu, vocês sabem, com o Matheus Nascimento. Uma joia rara do nosso Botafogo, um moleque muito bom, muito promissor, inclusive tem muita proposta, o Botafogo não vendeu, porém queimou etapas, colocou em momentos errados, em vez de lapidar o menino, fez muita coisa errada e deu no que deu, além de ser novo, mas não é mais aquela promessa que nós tínhamos antigamente, tá? Lembrando, ele já participou no treino, tá? Ontem, na terça-feira, como já fala aqui na matéria para vocês verem, o último antes da viagem, e vai entregar a delegação, vai integrar a delegação no Rio Grande do Sul. Ele já tem 4 gols marcados em 6 jogos pelo elenco sub-20, depois de ser contratado no início de agosto, aliando força e velocidade. Então ele é um centroavante, na minha opinião, né? E assim, tem força física, como vocês já viram falar aqui também, também tem velocidade, e com certeza eu vi alguns lances deles e eu posso afirmar que ele também tem qualidade. Porém, tem aquele negócio, tem que lapidar o menino, tem que conversar com o menino, tem que colocar o menino na sua posição para não queimar o menino ficar com a mentalidade afetada, porque você chega, coloca um moleque da base, por exemplo, vamos supor um exemplo, né? Arthur Cabral tá voltando, tá centroavante lá. Segundo tempo vai tirar Arthur Cabral e coloca outra pessoa na posição. Dá só um exemplo. E coloca o menino na ponta pra jogar a bola pra ele. Claro, cara, o menino vai mal, a torcida cai em cima, velho. Ah, esse que era bom, esse que é aquilo. Então, assim, complica a situação do moleque dentro do elenco, tá? Então, assim, eu espero que o David Ancelotti hoje não erre ao colocar o moleque, que dê a chance para o menino. E pensando bem, cara, eu como torcedor, queria muito ver ele iniciando, sabe? Queria ver ele iniciando a partida. O Arthur Cabral tá voltando de lesão, então eu preferiria começar com ele para ver como que ele reagiria, né? Mas são negócios, tem tudo um jogo de entrosamento, tem um jogo de experiência, então começar com o Arthur Cabral também não é um problema, tá, galera? Lembrando, o Arthur também, o ponto tá de volta, então é mais um reforço pro Botafogo. Sei que tem quem não goste dele, mas, querendo ou não, ele é um reforço sim pro nosso Botafogo. E o Telles também, que é indiscutivelmente ídolo do nosso clube, né? Um grande jogador aí do nosso elenco. Lembrando também, galera, sobre o Montoro. Cara, eu vinha falando sobre o Montoro e vou dizer uma coisa pra vocês, velho. O Botafogo deveria ter feito igual o Vasco fez. Já falei aqui uns 2, 3 vídeos antes. Cara, o Vasco não liberou o Ryan pra seleção de base para não ficar no prejuízo. Então, assim, acima de tudo, antes de realizar os sonhos dos outros, você tem que realizar os seus. Então, agora, nós vamos ter o Montoro. Bom, 13 desfalques para um jogo, cara, isso não é normal. Mas eu sei que tem gente que vai dizer, né? Poxa, mas ninguém conta com desfalques. Realmente, quando a gente contrata, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você contrata uma peça para um carro, para uma moto, você não quer que ela quebre, você não conta, mas pode acontecer dela quebrar. Mas, cara, 13 desfalques, tem alguma coisa errada aí, velho. Tem alguma coisa errada. Ou a força física deles lá, o treinamento deles não tá sendo bem e tá acabando com eles dentro do jogo, ou o treino tá sendo muito forte e tá acabando com o jogo deles, velho. Das duas, uma, não tem outra coisa. Inclusive, o Alexander Barbosa tem até declarado que gosta muito do David Ancelotti, porque os treinos dele trouxe os treinos do Real Madrid para dentro do Botafogo. É isso que ele falou. Não sei se é isso que acontece, mas se vem do Barbosa, eu acredito, né, velho? O cara aí já se mostrou ser botafoguense demais. Tá, pessoal? Então essas informações para o jogo de hoje, desfalques, problemas, mas também podemos ter novidade e grandes revelações. Então esse foi mais um vídeo. Que Deus abençoe. Te encontro no próximo. Tamo junto. E é nóis.